Então, pessoal, primeira coisa, para fazer a parte de layout de plotagem, eu vou criar dois layers, tá? Um para deixar a folha e o outro para deixar as viewports, ok? Então, eu vou dar o comando de layer. Eu vou criar um chamado folha. E vou criar um outro layer chamado folha viewport. Tá? Eu vou deixar o folha em cor branca e o folha viewport em cor vermelha. Tá? E vou deixar esse folha viewport no layer corrente, tá? Porque quando eu criar as minhas viewports, elas já vão para o layer correto, tá certo? Então, lembre-se que as viewports também vão ter layer, tá? Fiz isso, ok. Aí, vocês vão vir aqui na parte de baixo, nessa barra aqui embaixo, tá? E o de vocês devem ter três abas aí, se vocês olharem embaixo da janela. Tem a aba Model, Layout 1, Layout 2. Certo? Então vocês vão clicar em Layout 1. Apareceu aí? O de vocês vai ser um pouco diferente do meu, tá? Que o do Windows é um pouco diferente do Mac. Bem, aí aqui apareceu a janela que eu falei para vocês, certo? Essa parte aqui que está em branco é a folha de desenho. E o que está dentro da janela em vermelho, que eu estou mostrando aqui, é a viewport, tá? Se vocês clicarem sobre o layout 1, deve dar um options aí, ou propriedades, tá? Eu vou editar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Editar a página. Edit Page Setup. Então, eu vou definir o quê? O tamanho da minha página, certo? O de vocês está bem diferente, né? Mas você tem layout, não tem layout? Tem layout aqui embaixo. Na parte de baixo. Tá vazio. Tem o paper, layout. Tá bem diferente, né? Bem, pessoal, vou mostrar aqui então para vocês a ideia, depois eu mostro no Windows, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é editar a página, quer dizer, qual o tamanho da nossa folha. Então aqui tem o Page Setup. Ok? Então, aqui está a impressora, certo? O de vocês, no Windows, vocês vão ter uma impressora chamada DWG to PDF, tá? Vocês vão escolher essa impressora porque nessa impressora vocês têm tamanhos de papel maiores, tá? E permitem fazer o quê? Gerar um PDF do desenho de vocês. Essa é a ideia, tá? Bem, então vocês vão escolher a impressora, que é DWG to PDF. Aí no tamanho de papel, veja, o meu por enquanto está com A4. Esses daqui são os tamanhos de papel suportados pela minha impressora, tá? No caso, eu criei um formato A0, full bleeding, tá? Que vocês vão achar também
que é um nome parecido com o que vocês têm aí no Windows, tá? Quando vocês selecionam o DWG PDF. Ok, então fiz isso, então defini o tamanho do papel. O que vai ser impresso é o layout e a escala vai ficar 1:1, ok? E eu vou dar um ok. Dei um ok, vocês viram que a minha viewport se manteve do mesmo tamanho. E agora aqui eu tenho a minha folha de papel. Na realidade o que aconteceu foi o quê? A folha de papel aumentou. E aqui eu estou com a viewport. Tá? A viewport, pessoal, se comporta como um objeto de desenho. Então eu posso fazer o quê? Movê-la. Eu dei o comando move, seleciono, termino a seleção, colocá-la aqui no meio. Só para não me atrapalhar por enquanto. Tá? Bem, e agora como é que eu coloco a margem? Tá? No Moodle, eu disponibilizei para vocês, naquela seção de blocos, tá? Um layout de folha. Então, se a gente for lá no Moodle,